Bom dia, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Primeiramente agradecendo os mais de 100 seguidores que já estão inscritos no canal. E lembrando a todos que estão tendo acesso a esse vídeo atualmente, curte, compartilha e ativa as notificações. Sempre informações relevantes para os seguidores do nosso canal. Bem, o início de ano agora de 2020 começou com a crise da água no Rio de Janeiro. No caso, os problemas aí com a qualidade da água da SEDAI. E o meu vídeo anterior, inclusive dei uma olhada lá nos vídeos do meu canal, o vídeo anterior deu mais de 200 visualizações, eu falei sobre o conflito Estados Unidos-Irã. E você pode se perguntar, por que falar da crise da água e fazer um paralelo com a crise Estados Unidos-Irã? Estados Unidos e Irã, basicamente, a questão geopolítica ela tem a ver com a questão do petróleo. E quando falamos da crise da SEDAI no estado do Rio de Janeiro, falamos da água, que é uma commodity, que é um produto importantíssimo para a manutenção da humanidade. E falamos um pouco também da política neoliberal. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele entende que a economia, ela vai trabalhar por si só, os agentes de mercado vão trabalhar por si só para dar bem-estar ao cidadão. E os neoliberais, eles, de alguma forma, eles entendem que o Estado, ele deve se desobrigar de várias situações e deixar que o mercado faça o seu dia a dia funcionar bem. E para nossa surpresa, ou para quem estuda não é surpresa nenhuma, o grande capital internacional, ele enxerga a água como uma questão primordial para a sustentabilidade do mundo e um ativo importante para ser de alguma forma negociado. Dentro do Brasil, temos iniciativas que estão facilitando a privatização de empresas de saneamento em todo o Brasil. E, coincidência ou não, temos essa crise da SEDAI, que é uma empresa de saneamento do estado do Rio de Janeiro, que abastece várias cidades do estado do Rio de Janeiro, e que estava na mira das privatizações do governo anterior. O governo atual não tinha interesse em privatizar, mas agora, com o fato da companhia estar na berlinda, misteriosamente vemos todos os órgãos de comunicação batendo muito firme nessa questão da qualidade da água. E observamos a quantidade de tempo que é destinado em todos os telejornais para falar desse problema. E, na verdade, você vê claramente que, à medida que esse serviço for para a mão do capital privado, a gente pode ficar tranquilo, a nossa conta será muito mais cara. O objetivo principal do empresário privado é o lucro. Então, de alguma forma, a partir do momento que ela deixar de estar na mão do governo e passar para a mão de qualquer ente privado, o custo dessa água vai aumentar. E quem vai pagar a conta é o consumidor. A outra questão que fica é a questão da qualidade do serviço. Muitos alegam, prefiro pagar mais caro e ter um serviço de boa qualidade do que pagar menos e não ter um serviço de qualidade. Nós entendemos que o valor tem que ser justo e o serviço de qualidade. E na mão do privado, infelizmente, essa equação ela pode não ficar muito justa. E falando um pouco das empresas privadas de saneamento do estado do Rio de Janeiro, vamos falar de localidades. Niterói, por exemplo, há muito tempo a sua água ela é uma concessão para uma empresa privada. Vários rios de Niterói continuam poluídos. Quando nós falamos da região dos lagos, Cabo Frio, Araruama, temos uma empresa privada que opera o sistema de saneamento dessas cidades. E nós temos constantemente problemas ambientais. Aí você vai se perguntar, se é privado, se as pessoas estão pagando mais caro, por que nós ainda temos problemas? O que tem que ficar claro é que essas empresas de saneamento elas têm muito mais interesse e vontade em captar e tratar a água. Elas não têm tanto interesse na questão do tratamento do esgoto. Por quê? O tratamento do esgoto é caro,
as obras para que esse esgoto chegue à casa de todas as pessoas são mais caras, e o empresário privado ele se interessa muito mais em captar a água e tratar e entregar, porque dá muito mais lucro. Quando falamos especificamente da SEDAI, vamos falar especificamente da SEDAI. A estação de tratamento do Guandu é uma das maiores, se não a maior estação de tratamento de água do mundo. E ela abastece a capital e várias cidades ali do entorno da região metropolitana. Todas essas prefeituras elas têm contratos assinados, por exemplo, com a SEDAI, mas elas podem a qualquer momento assinar com empresas privadas. Ela é uma concessão, esse serviço a prefeitura ela concede para uma companhia. E é de se estranhar esse problema na qualidade da água e você não vê nenhuma Câmara dos Vereadores e nenhum prefeito questionar a SEDAI a qualidade da água. É um serviço concedido para uma empresa estadual, no entanto, quem deve cobrar também, além do próprio consumidor, as câmaras dos vereadores e os prefeitos. E até o momento, eu pelo menos não fiquei sabendo de nenhum movimento dessas prefeituras para cobrar da SEDAI a melhoria na qualidade. Além disso, vemos que a SEDAI, a única cidade efetivamente que tem estação de tratamento de esgoto operada pela SEDAI é Itaperuna. Eu estou supondo que no passado, quando Itaperuna fez o seu contrato de concessão, exigiu que a SEDAI fizesse o tratamento, se não de toda a cidade, tivesse a estação de tratamento de esgoto. Misteriosamente, Rio das Ostras, que é a cidade da onde eu falo, ela renovou recentemente, tem uns 5, 6 anos, o contrato de concessão com a SEDAI. E adivinha, todo o esgoto da cidade ainda não é operado pela SEDAI. Fez-se uma renovação do convênio, a qualidade do serviço continua ruim, em termos assim de atendimento às pessoas na questão da tratamento e distribuição de água, e as estações de tratamento de esgoto são operadas pela prefeitura ou empresas que recebem essa concessão. A SEDAI ficou fora. E temos também a questão que acontece na SEDAI, a questão da política do toma lá da cá. As informações que chegam por redes sociais, e geralmente a grande imprensa ela meio que fala isso muito rapidamente, não dá essa informação muito precisa, vários aliados políticos do governador estão em cargos importantes da SEDAI. E eles, ao entrar na SEDAI, demitiram vários técnicos com gabarito, com experiência, para operar a estação de tratamento do Guandu. Então, vocês vejam que a história ela se repete. Na República Velha, nós vimos a política do café com leite, a política do toma lá da cá, e em todos os entes governamentais isso acontece. Então, para você ter uma base de apoio político, você coloca pessoas com trânsito político para você ter uma base boa de apoio, só que quem acaba sofrendo é a companhia, e muitas vezes as pessoas não têm a capacidade técnica para resolver aqueles problemas do dia a dia. Então, outro problema que deve ser enfrentado por todas as empresas. Então, ao falarmos de história e falarmos da crise da água, tudo a ver. A República Velha, que é a política do toma lá da cá, ela continua dominando a política brasileira e na SEDAI isso não é diferente. E nós temos, por outro lado, os grandes empresários internacionais e nacionais que veem a água como um ativo importante para você poder continuar acumulando riqueza. A partir do momento que você tem essa desqualificação do serviço da SEDAI, essas críticas pesadas ao serviço e críticas que muitas vezes foram causadas pela própria incompetência da companhia, dão margem para futuramente termos todo o saneamento do estado do Rio de Janeiro estar todo em mãos de empresas privadas. E nós já temos histórico de empresas que já têm essa concessão há muito tempo, e a questão da qualidade da água, da distribuição da água pode ter até melhorado um pouco. No entanto, a questão, por exemplo, do saneamento, que seria o tratamento, a coleta do esgoto, muitas vezes ela não é plenamente atendida. E lembrando que em muitos lugares onde o sistema já é privado, continuamos a ter problemas na alta temporada, principalmente na região dos lagos do Rio de Janeiro. Recebemos muitos turistas de fora e continuamos a ter problemas de distribuição dessa água. Então,
Fiquem atentos, toda propaganda, toda reportagem falando mal da SEDAI, ela tem o objetivo também, de alguma forma, fazer a cabeça das pessoas para que esse serviço deixe de ser oferecido pelo governo e passe a ser oferecido pelos empresários privados. E todos aqueles que questionam, e aí, nós não vamos fazer nada? Entendemos que a sociedade civil ela deve se organizar de alguma forma para que a empresa continue sendo pública e melhore a questão da operação do dia a dia. Uma outra questão que vale a pena ser mencionada é a questão da falta de saneamento. Ao que tudo indica, 3 rios que passam por cidades da Baixada, que não têm sistemas de tratamento de esgoto, acabam jogando altas cargas de esgoto no rio Guandu. E isso demanda, é claro, muito mais produto químico, muito mais trabalho para tratar essa água que chega na torneira do cidadão. Então isso passa pelo outro debate. Por que essas cidades da Baixada não têm sistemas de tratamento de esgoto? Sendo que é a própria SEDAI, que é a empresa que deveria oferecer esse serviço. Então observamos que tudo está interligado e tudo de alguma forma tem uma explicação histórica. E agora vamos reforçar o porquê de falarmos da água e do petróleo. O petróleo é uma commodity importantíssima para fazer o mundo girar. A energia é a principal fonte de energia do mundo. E os empresários, as grandes corporações que são neoliberais, ou seja, que querem desobrigar o Estado de fazer as suas funções e transformar num ativo a ser vendido, elas têm interesse sim em ter controle da água. Lembrando que a água não é importante só para o consumo humano, é importante também para processos industriais. E a devastação ambiental, que também é causada muitas vezes pela questão do progresso, pela questão da urbanização desordenada, de alguma forma também acaba prejudicando esse acesso a uma água limpa, a uma água de qualidade. Beleza, gente? Então, pequenas pinceladas aí de história, falando sobre um aspecto importante do dia a dia nosso, que é a questão da água e essa crise da água. Então fiquem muito ligados no noticiário, que vai de alguma forma sempre induzir a população a praticamente entregar esse serviço para um empresário privado, que muitas vezes vai só auferir os lucros e não vai se preocupar tanto com o bem-estar do cidadão. Ok, gente? Um abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, temos outros vídeos no canal.